Oi gente, eu sou o Aires e hoje estamos aqui com mais um vídeo. E desta vez eu vou estar contando para vocês a história de Castlevania, a minha franquia de jogos favorita. E primeiramente eu vou estar dando um aviso nesse vídeo. Eu tenho um canal secundário, o Select Aires, onde eu gravo gameplays. Assim, eu sei que esse vídeo é sobre jogo, né, sobre um videogame, porém, as reviews, seja de videogame, de livro, de filme, vão ser postadas aqui no canal primário, né? E no canal secundário eu vou estar apenas jogando games. Entenderam? Bom, então vamos lá, eu vou estar contando para vocês a história de Castlevania em ordem cronológica. Então, eu peço que vocês se acomodem. Já deixem o like se vocês gostarem desse vídeo. E se ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Tudo começa no ano de 1094, século XI, em Castlevania Lamento da Inocência. As monarquias enfraqueceram e os lordes feudais se fortaleceram em poder. Os primeiros cavaleiros viviam basicamente para defender os domínios de seus mestres. No entanto, com as reformas no final do século, passaram a lutar em nome da igreja contra os hereges. Um grupo de cavaleiros era considerado invencível graças a dois jovens rapazes, Leon Belmont, um barão que não temia nada e detentor de habilidades em combate inigualáveis, e Matthias Kronqvist, um gênio em conhecimento tático de batalha. Os dois se tornaram melhores amigos e suas habilidades, quando combinadas, eram uma garantia de vitória em qualquer combate. Porém, ao retornar vitorioso de mais uma campanha, Matthias recebe a trágica notícia da morte de sua amada esposa, Elisabetta. A dor foi tão grande que Matthias adoeceu e decidiu afastar-se dos combates. Um ano após o fato que afastou Matthias, os esforços de Leon garantiram que vitórias ainda fossem um padrão para o seu time. Foi uma noite, ainda doente, que Matthias contou a seu amigo que a origem dos monstros tinha relação com um vampiro, residente em um castelo na Eternal Night Forest, a Floresta da Noite Eterna, chamado Walter Bernhard. Além disso, revela que Sarah Trentel, noiva de Leon, foi sequestrada e trazida para aquele lugar. Impedido de ir por conta de suas obrigações com a igreja, Leon renuncia ao seu título de barão para viajar até a floresta e resgatar Sarah. Chegando a Eternal Night Forest, Leon conhece Rinaldo Gandalf, um mestre alquimista que vive no local, em uma cabana. O motivo de Rinaldo morar por ali é ajudar os que ousam desafiar Walter. Após ouvir a história de Leon, que havia se abdicado de seu valioso cargo apenas para salvar sua amada, decide ajudá-lo, oferece itens de sua cabana, a troco de moedas é claro, e mantém Leon cada vez mais informado sobre o vampiro. Além disso, Rinaldo entrega para Leon um chicote feito de alquimia. You came unarmed. Your courage astonishes me. I do have a weapon, just not my sword. That belongs to the company, and I left it behind when I gave up my title. Honest to a fault. I heard that many hunters have met their end here. If that's the case, getting weapons shouldn't be hard. Take this with you. It will help you against monsters. Essa seria a única arma eficaz contra as criaturas sob o controle de Walter. Por fim, ele também encanta a manopla de Leon, tornando-a capaz de absorver golpes de inimigos infligidos contra o mesmo. Put your left hand out. My left hand? Like this? Don't move now.
That should do it. You can put it down now. What was that? The gauntlet is enchanted now. A spell? Some enemies' attacks release a special power. If you block them with the gauntlet, you can gather that power. What can I do with the gathered power? You'll be able to use magical relics. Assim sendo, Leon parte para o castelo de Walter. Chegando lá, Leon enfrenta os 5 guardiões do castelo, incluindo a Sucubus, que menciona Rinaldo para Leon, comentando sobre sua filha. Assim sendo, Leon retorna à cabana e questiona Rinaldo sobre sua filha. A verdade era que Walter havia transformado-a em uma vampira. Assim sendo, Rinaldo criou o chicote de alquimia e foi atrás de sua filha, agora vampira, matando-a. Agora Leon ganha uma nova motivação para derrotar Walter. Precisava fazer esse favor a Rinaldo, que o ajudou bastante desde então. Retornando ao castelo, Leon encontra Walter e Sarah ao lado do vampiro e avança para cima dele, chicoteando-o. Porém, o chicote não faz efeito algum contra o vampiro, e mesmo assim, Walter reconhece o esforço de Leon, entregando Sarah para ele. Leon, agora com Sarah, retorna à cabana de Rinaldo. Entretanto, Sarah é repelida pela magia que envolve o local e desmaia. Ao questionar Rinaldo, é revelado que aquela barreira foi feita para impedir que vampiros chegassem à cabana. E como Sarah foi repelida pela barreira, então ela já não é mais humana, é uma vampira. Rinaldo também revela que as únicas maneiras de reverter a maldição seria matando o vampiro que a transformou, no caso, Walter. Mas claro, Leon não podia derrotar Walter naquelas condições. Seu chicote não fez efeito algum contra o mesmo da última vez. Então a segunda maneira de reverter isso seria matando-a. Depois de acordada, Sarah ouviu toda a conversa e implorou para que Leon a matasse, já que ela não queria tornar-se uma vampira e já estava sofrendo os efeitos dolorosos da transformação. Sem outra alternativa, Leon a mata. Use the whip against Sarah! I swear to you, no more will suffer your fate! Assim sendo, a icônica arma dos Belmont, que será passada de geração por geração, é criada, o chamado Vampire Killer, a única arma capaz de derrotar Walter e quaisquer outro vampiro. Bom, após passar por muitos lugares recheados de monstros no castelo, Leon chega ao cômodo de Walter, que está sentado em seu trono, aguardando a vinda de Leon. Walter, I will never forgive you. I see. It seems you have enjoyed the gift that I gave you. Yes. Thanks to that, I now have the power to defeat you. What? Now there is nothing left to protect you. I'll fulfill my promise to Sarah now! E Leon consegue derrotá-lo, porém a morte aparece e rouba a alma de Walter, para assim o verdadeiro responsável por tudo isso absorvê-la através da Crimson Stone. Matthias? Foi ele quem ensinou a alquimia para Rinaldo, para assim Rinaldo entregar o chicote de alquimia a Leon. Foi ele quem planejou meticulosamente o sequestro de Sarah, tudo pelo seu ódio contra Deus. O plano dele era fazer que Walter fosse derrotado, para que assim ele utilize a Crimson Stone, absorvendo a alma do mesmo, tornando-se o mais poderoso do Reino das Trevas. Matthias? You abandoned humanity? That's right. By becoming a vampire, I obtained eternal life. E então diz para Leon juntar-se a ele. Por outro lado, Leon se recusa a juntar-se à rebelião de Matthias, que havia abandonado sua humanidade para vingar-se de Deus. Enfim,
Matthias desaparece na escuridão e antes disso ordena que a morte acabe com a vida de Leon. Assim sendo, a batalha final acontece. Leon contra a morte. Claro, Leon vence a morte e, como uma maldição para Matthias em forma de recado, Leon diz: You have become a cursed being, and I will never forgive you. This whip and my kinsmen will destroy you someday. From this day on, the Belmont clan will hunt the night. Assim sendo, nasce a lenda da luta dos Belmonts contra Matthias, que logo passa a ser chamado de Drácula. ...382 anos após os eventos do Lament. Agora estamos no ano de 1476, século XV. Em Castlevania III, a maldição de Drácula. Drácula surge com seu castelo e começa a devastar a Valáquia após a sua esposa Lisa ser queimada viva pela igreja, após ser acusada de bruxaria. Infelizmente, a igreja exilou os Belmont de toda a Europa, pois temiam suas magias e habilidades sobre-humanas, e tentou lutar contra as forças de Drácula, falhando miseravelmente e perdendo inúmeras vidas de civis. Sem outra opção, a igreja encontrou um último membro descendente dos Belmont, que andava pela Transilvânia. Seu nome era Trevor Belmont, o último dos Belmont e atual portador do Vampire Killer. Assim sendo, Trevor parte uma jornada rumo ao castelo de Drácula. Ao decorrer de sua jornada, Trevor passou por diversos lugares da Valáquia. Seja um pântano infestado de sapos, seja catacumbas, e em específico, na Clock Mansion, Trevor encontra um monstro que atira adagas e escala paredes, assim sendo, derrotando-o. Entretanto, o tal monstro se tratava de um ladrão que foi amaldiçoado por Drácula, quando tentou o enfrentar. Seu nome era Grant Dynasty, e propôs a Trevor que o acompanhasse em sua jornada, alegando que ele seria muito útil por conta de sua velocidade e habilidade de escalar paredes. Trevor então aceita a companhia de Grant. Enfim, cruzando a Mad Forest, a dupla enfrenta o Ciclope, derrotando-o. Assim sendo, descobrem que uma pessoa foi petrificada pelo Ciclope, e como a dupla o matou, a petrificação foi rompida e então uma feiticeira, Saifa Belnades, alegou que estudou e praticou mágica no intuito de enfrentar Drácula e se ofereceu a acompanhar os dois na jornada. Trevor então aceita e o trio parte adiante. Em uma catacumba, eles encontram o caixão de um vampiro que apresentava poderes similares aos de Drácula. Assim sendo, Trevor enfrenta o vampiro, derrotando-o. Na verdade, esse vampiro era filho de Drácula, chamado Alucard, que é Drácula espelhado de trás para frente. Ele disse que havia despertado de seu sono para impedir a maldição de seu pai. Assim sendo, Alucard entra para o time de Trevor e o quarteto lendário é formado. O grupo parte até o castelo de Drácula, onde eles derrotam sucessivamente o vampiro. Trevor e Saifa, após a morte de Drácula, se casam. Grant acompanha a reconstrução das aldeias em Valáquia, que foram destruídas pelo exército do vampiro. Enquanto Alucard, sentindo-se culpado por cometer patricídio, decide hibernar em um sono, entre aspas, eterno, em seu caixão. Alguns eventos em A Maldição da Escuridão acontecem dentro dos eventos de Drácula's Curse. Então vamos por partes. Dois personagens são envolvidos, Hector e Isaac. Ambos são Devil Forge Master, forjadores de Inocente Devil. E além disso, trabalharam para o Drácula. A rivalidade entre Hector e Isaac se inicia por conta dos ciúmes que Isaac desenvolve pelo colega por ele ser o favorito de Drácula. Ao notar que um Belmont estava a caminho do castelo, Drácula ordena que Hector vá atrás do mesmo, para matá-lo. Porém, Hector já está cansado de matar tantas pessoas friamente, e, aproveitando essa missão como uma oportunidade, ele abandona o castelo para viver com os humanos.
No entanto, Hector acabou ferindo-se ao desertar do exército de Drácula. Assim sendo, uma curandeira da igreja, chamada Rosalie, cuida de seus ferimentos e, posteriormente, se torna a esposa de Hector. Porém, Drácula nota a ausência de Hector e, intrigado, pede para Isaac que procure por ele. Caso estivesse morto, seria uma grande perda para seu exército. Caso esteja vivo, era sinal de traição. Nenhuma das opções agradaria um vampiro, então o mesmo ordena que, se caso Hector ainda estivesse vivo, Isaac deveria trazê-lo de volta para o castelo, ainda com vida. Isaac encontra Hector na igreja junto de Rosalie. Por mais que Drácula tenha ordenado que Isaac deveria trazer Hector com vida, Isaac decide partir para matá-lo, pois assim ele subiria de ranking. Os dois lutam e posteriormente percebem que o castelo de Drácula é destruído. Trevor Belmont junto com Sypha Belnades, Grant Dynasty e Alucard matam o Drácula. Após isso, Isaac desaparece. 3 anos depois, o ano agora é 1479, Rosalie é falsamente acusada de bruxaria e, assim sendo, é queimada na fogueira. Hector então descobre que o verdadeiro responsável por isso foi seu antigo colega mestre de forja, Isaac, que habilmente manipulou o julgamento de Rosalie para garantir a culpa, acusando-a de vender maçãs envenenadas, pois a mesma trabalhava vendendo maçãs. A perda de sua esposa enfurece Hector, que recupera seus poderes da escuridão e parte para um castelo abandonado na Valáquia, aonde reside Isaac, e Hector parte em busca de vingança. Isaac então desafia Hector a segui-lo, caso ele ainda quisesse recuperar seus poderes. Sem condições de enfrentar Isaac daquele jeito, Hector então o segue e entra em uma sala que foi construída para Devil Forge Masters criarem os demônios. Hector então recupera seus poderes de forja e encontra Zed, um velho sacerdote que informa a localização exata de Isaac. No meio do caminho, Hector encontra Julia Laforese, uma bruxa com aparência semelhante à de Rosalie, que oferece ajuda a Hector, vendendo itens. Além disso, Hector encontra Trevor Belmont, o caçador de vampiros, que matou Drácula anteriormente, que procurava respostas sobre o responsável pela criação de demônios que estavam devastando toda a Valáquia. Uma luta entre os dois acontece e Hector é derrotado, por ainda estar muito fraco, e após um breve diálogo, os dois se separam. Enfim, Zed informa a Hector a localização de Isaac, e em seguida um viajante do tempo aparece e diz a Hector para não ouvir o que Zed dizia. Esse viajante do tempo se tratava de Saint-Germain, e logo depois, em uma floresta, Hector se depara com uma briga entre Saint-Germain e Zed, concluindo então que ambos são inimigos. Em uma cidade próxima da floresta, Hector encontra Isaac e novamente ambos lutam. Entretanto, Julia interrompe a luta e ao ver que perderia, Isaac foge novamente. Na verdade, Julia era a irmã mais nova de Isaac, e ela pede que Hector salve seu irmão da loucura, que surgiu pela maldição de Drácula. Enfim, Hector aceita o pedido e na Clock Tower ele é testado por Saint-Germain em forma de duelo. Hector sai vitorioso e Saint-Germain promete não interferir mais na jornada de Hector, ainda encorajando-o. E mais uma vez, dizendo para que Hector não confie em Zed. Em ruínas próximas dali, Hector presencia uma luta entre Trevor e Isaac. Ao ver que Isaac foge de Hector, o caçador de vampiros vê Hector como um aliado, decidindo juntar-se a ele na jornada e deixando claro para Hector que ele quem matará Isaac. Julia informa a Hector que Drácula pode ter renascido e, além disso, Trevor foi gravemente ferido por Isaac. Assim sendo, Hector enfrenta Isaac definitivamente e, pronto para dar o golpe final em seu adversário, Hector lembra do que Julia havia dito. Assim sendo, Hector percebe que seu desejo de vingança não passava da maldição de Drácula, que estava o contaminando. Zed aparece e revela que ele quem estava por trás disso tudo. Um receptáculo em forma de caixão surge e Zed alega que apenas aqueles que sucumbiram à maldição servirão de receptáculo para a ressurreição de Drácula. O plano era fazer com que Hector seguisse com sua maldição, porém ele acabou freando-a. Como Isaac foi o único que até então sucumbiu à maldição, Zed
não teve outra escolha e se viu na obrigação de usar o corpo do mesmo para ser o receptáculo. Zed invoca uma foice e então Hector percebe que o sacerdote na verdade era a encarnação da morte. Hector derrota a morte e em seguida Drácula é ressuscitado. Porém, como a ressurreição do vampiro não estava completa, Hector conseguiu derrotá-lo e usou seus poderes para anular a maldição. Great powers of darkness! Release to me one of the tortured souls. Let me infuse him with my life force and awaken him to the world of the living. Immaculate being, appear before me now! Hector planejava morrer em paz, enquanto o castelo desmoronava, porém é salvo por Julia. Sem lugar algum para onde ficar, Julia oferece sua casa como estadia para Hector, que aceita o convite. Cem anos após os eventos de Drácula's Curse, agora entramos no ano de 1576, século XVI. Em Castlevania A Aventura, surge a profecia de que, a cada 100 anos, enquanto a fé na humanidade se esfria, Drácula voltará à vida. Assim sendo, Drácula renasce e o próximo caçador encarregado de matá-lo é Christopher Belmont, atual portador do Vampire Killer. Nada de muito novo ocorre no plot deste game, então Christopher simplesmente parte para o castelo de Drácula, derrotando-o com sucesso. 15 anos após os eventos de The Adventure, agora estamos em 1591, em Castlevania 2, A Vingança de Belmont. Christopher se preparava para uma cerimônia que iria nomear seu filho, Soleil Belmont, um caçador de vampiros. Entretanto, Drácula não havia morrido anos atrás, ele apenas vagava pela Valáquia em forma de névoa. O filho de Christopher é sequestrado por Drácula, forçando o caçador a partir rumo ao castelo, que surgiu novamente. Christopher derrota os 4 guardiões que habitavam 4 castelos diferentes: o Crystal Castle, ou Castelo de Cristal, o Cloud Castle, Castelo da Nuvem, Plant Castle, Castelo da Planta, e Rock Castle, Castelo de Pedra. Em seguida, invade o castelo de Drácula e descobre que Soleil, seu filho, foi amaldiçoado por Drácula e transformou-se em um demônio. Christopher enfrenta-o e rompe a maldição, libertando seu filho. E, por fim, Christopher enfrenta Drácula e, com sucesso, o mata. O castelo desmorona e Soleil é nomeado Caçador de Vampiros. Cem anos se passaram novamente desde os eventos de The Adventure e Belmont's Revenge. O ano agora é 1691, século XVII. E agora vamos ao primeiro Castlevania. Um culto misterioso traz Drácula de volta à vida. Sendo assim, surge o castelo de Drácula novamente, na Valáquia. O próximo caçador da geração é Simon Belmont, atual portador do Vampire Killer. Simon invade o castelo e derrota Drácula, porém desta vez uma maldição é jogada sobre o Belmont, fazendo com que seu corpo apodreça aos poucos. Sete anos após a maldição, o ano agora é 1698. Em Castlevania 2, a missão de Simon. O corpo de Simon apodrece rapidamente e então o caçador descobre que a maldição consumia sua energia vital e transportava ao Drácula, acelerando sua ressurreição. Simon então descobre que a única maneira de reverter a maldição era juntando as 5 partes ou relíquias do corpo de Drácula: a costela, o anel, a unha, o olho e o coração, para então queimá-las em um lugar específico. Além disso, Simon precisava fazer tudo isso em 7 dias no máximo, ou então a maldição o mataria de vez. Mas claro, após juntar as partes de Drácula, que estavam escondidas em diferentes mansões cheias de monstros, o vampiro renasce e Simon o mata novamente, libertando-se da maldição.
Chegamos agora em Castlevania Harmonia da Dissonância. O ano é 1746, século XVIII. Dois jovens rapazes e amigos de longa data, Just Belmont e Maxim Kishine, competiam entre si para ver quem herdaria o lendário Vampire Killer. Obviamente o chicote foi passado para Just, o descendente da linhagem Belmont. Ao se sentir mais fraco e um pouco frustrado, Maxim sumiu da cidade para treinar e se fortalecer ainda mais, esperançoso de que ainda poderia, entre aspas, superar Just. 2 anos se passaram. Agora sim, 50 anos após a maldição de Simon e 2 anos após Just herdar o chicote, o ano é 1748. Seu melhor amigo, Maxim, retorna de sua viagem muito ferido e diz que uma amiga muito próxima de ambos, Lydie Erlanger, foi sequestrada. Além disso, Maxim não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu nos últimos 2 anos. E para a surpresa de ambos, um castelo surge no meio do nada. O mesmo não estava lá antes. Os dois, claro, entram no castelo. Just já imaginava que aquele era de fato o castelo de Drácula. E bom, Just entra no castelo, logo à frente de Maxim, e ao passar do tempo, ele encontra a morte, o que confirmou ainda mais o seu pensamento. Aquele de fato era o castelo de Drácula. Enfim, de vez em quando, Just e Maxim acabavam se encontrando no castelo. Aparentemente a memória de Maxim voltava aos poucos, e em um momento específico, Maxim disse que já havia entrado no castelo antes, apenas não conseguia se lembrar totalmente. Posteriormente, Just descobre que, de certa forma, surgiu uma personalidade maligna de seu melhor amigo, que encarnou em forma de treva. Seu nome no game é Shadow, que no caso é treva. Just encontra Maxim, ferido, caído no chão próximo à Chapel of Dissonance, a Capela da Dissonância. Maxim então explica sobre a sua manifestação sombria e entrega seu bracelete, nomeado MK's Bracelet, para Just, que também estava em posse de um bracelete, nomeado JB's Bracelet. Na realidade, as siglas são apenas os nomes deles, MK Maxim Kishine e JB Just Belmont. No entanto, com o bracelete que seu amigo havia entregado, Just conseguiu acessar portas magicamente seladas, que antes eram bloqueadas. Mais para frente, Maxim revela que 2 anos atrás ele partiu em sua viagem para se fortalecer ainda mais. Entretanto, ele acabou por fazer a mesma coisa que Simon fez quando amaldiçoado. Ele buscou pelas partes do corpo de Drácula, pois seu objetivo era invocar o vampiro para derrotá-lo, provando assim ser o mais forte, que agora são constituídas de 6 partes: o olho, o anel, o coração, a costela, a unha e a presa, ou o dente, como vocês preferirem chamar. Entretanto, conforme ele foi pegando as relíquias de Vlad, no caso Vlad Tepes Drácula, ele era possuído pela influência maligna do vampiro, acabando por ser sucumbido. Maxim então se desculpa com Just, o mesmo afirma: "Não é comigo que você deve se desculpar, é com Lydie." Ao enfrentar a personalidade ruim encarnada do amigo, Just descobre que o sequestro de Lydie foi executado justamente por essa criatura maligna. Enfim, Just encontra Lydie em um quarto do castelo, mas aí a morte reaparece e leva Lydie para outro cômodo do castelo. Assim sendo, Just segue a morte e uma luta entre os dois acontece. Just vence a morte. Inclusive, apenas quando enfrentou a morte, derrotando-a, que Just se dá conta de que existem 2 castelos, o Castelo A e o Castelo B. Tudo começa no Castelo A e após atravessar um portal, Just tem acesso ao Castelo B. Maxim novamente foi tomado por uma personalidade ruim, que desta vez encarnou no próprio corpo dele. Sendo assim, em uma sala localizada mais ou menos no centro do Castelo B, Just encontra Lydie, desacordada, e o Maxim do mal, que eu vou apelidá-lo assim. Após um pequeno diálogo, os dois lutam e Just o derrota, trazendo Maxim de volta ao normal. Entretanto, as relíquias do Drácula, em que Just havia encontrado no castelo e estava carregando consigo, começaram a brilhar e então uniram-se. Drácula renasceu, mas não em sua forma original, e sim em forma de uma manifestação de suas relíquias, uma espécie de espírito. Just então enfrenta o espírito de Drácula, derrotando-o. Enfim, o castelo novamente desaparece.
Just, junto de Maxim e Lyd, escapa do local com vida. "40 anos depois dos eventos de Harmony of Dissonance, agora entramos no ano de 1792, em Castlevania Reencarnação do Sangue. Surge um ritual satânico em que seu principal representante era o sacerdote Shaft. Em seguida, sacrificaram uma mulher sobre o caixão de Drácula, resultando na ressurreição do vampiro, e o objetivo principal era esse. Assim sendo, o castelo de Drácula surge novamente, na Valáquia. O atual portador do Vampire Killer agora era Richter Belmont, de 19 anos e possível bisneto de Simon. Após a ressurreição de Drácula, o culto de Shaft começou a sequestrar muitas mulheres, incluindo Annette, de 17 anos, a namorada de Richter. Sabendo disso, Richter preparou uma carruagem e cavalgou rumo ao castelo. No meio do caminho, a Morte aparece para testar os poderes de Richter, que, para a surpresa dela, o mesmo estava pronto para tudo. Ao entrar no castelo, Richter acessou uma sala subterrânea através de uma chave que abria a porta. Lá ele encontra Shaft, frente a uma garotinha aprisionada em uma barreira de magia. Shaft diz: "Quanto poder essa garota possui, quanta pureza. Uma ótima garota ela será para o mestre." Richter entra na sala e, ao perceber a presença do caçador, Shaft desaparece. A garotinha é salva por Richter e, quando ela acorda, o Belmont diz para que ela volte para casa, pois seus pais devem estar preocupados com ela. Na realidade, seus pais foram mortos. Ela não tinha para onde ir, então se propõe a acompanhar Richter em sua jornada, que recusou de começo, afirmando ser muito perigoso. A garota então acidentalmente invoca um dragão e Richter então entende do que Shaft se referia, ao dizer: "Quanto poder essa garota possui." Seu nome era Maria Renard, de 12 anos de idade, uma parente bem distante dos Belmont e usuária de poderes sobre-humanos. Richter então aceita sua companhia, mas diz que, caso as coisas estejam muito perigosas, a garota deveria fugir do castelo. Além disso, Maria também era amiga de Annette, a namorada de Richter. Ela afirma que foi trazida para o castelo junto de Annette. Avançando mais ainda pelo castelo, os dois, Richter e Maria, encontram Tera, de 19 anos, outra prisioneira do castelo e freira da Village Church. A mulher, agradecida por Deus ter atendido suas preces, entrega seu colar, Tera's Necklace, para a dupla de caçadores, agradecendo também a eles por terem a salvo. Um pouco mais adiante é a vez de Iris, uma garota de 17 anos, ser salva pela dupla. A ex-prisioneira do castelo revela ser filha de um doutor e em seguida entrega seu Luck Charm, ou seja, amuleto da sorte, para a dupla, antes deles seguirem adiante. Richter enfrenta a morte, vencendo-a, e avançando até a Clock Tower, a dupla resgata a última prisioneira do castelo, Annette. Em seguida, Richter diz para Annette sair do castelo imediatamente, pois ele ainda tinha assuntos pendentes a resolver com Drácula. Chegando ao trono do castelo, Richter e Maria enfrentam Drácula, que desaparece antes que a luz do sol o transforme em pó, fugindo. E é por esse motivo que o castelo ainda permanece intacto, ao contrário das gerações passadas em que o castelo desmoronava quando o Drácula era morto. Enfim, Richter e as donzelas, incluindo Annette e Maria, retiram-se do castelo. Cinco anos se passaram, o ano agora em 1797, século XVIII. E agora entramos em Castlevania Sinfonia da Noite. Richter, agora com 24 anos, desaparece. Sem notícias alguma de seu paradeiro, Maria Renard, agora com 17 anos, parte à procura de Richter, invadindo o castelo de Drácula. O ar maligno do castelo acaba despertando Alucard, o filho de Drácula, que estava adormecido desde o final de Drácula's Curse, 321 anos dormindo. Sem sinal dos Belmont, principalmente pelo sumiço de Richter, o já despertado Alucard pega sua espada encantada e seu icônico escudo. Em seguida, parte para o castelo. Ao entrar no castelo, Alucard depara-se com a morte,
que após uma troca de diálogos rouba todos os seus itens: espada, escudo, acessórios e até armadura. Antes de desaparecer, prosseguindo adiante, Alucard encontra Maria Renard, que afirma já ter estado nesse castelo antes, porém ele aparentava estar um pouco diferente do qual se lembrava. Alucard então alega que isso não se passava de uma figura caótica do verdadeiro castelo de Drácula, e após a troca de diálogos, ambos se separam. Dentro de uma arena, Alucard encontra uma estranha figura no camarote, sentada em um trono. Se tratava de ninguém mais e ninguém menos que Richter Belmont. O filho de Drácula logo percebe que se tratava de um Belmont, sentado ao trono e possivelmente se nomeando o Lorde do castelo. Ao se reencontrar com a jovem moça de cabelos loiros, Alucard alega que um Belmont se autoproclamou o Lorde do castelo. Maria então parte para outro cômodo do castelo, se recusando a acreditar de que se tratava de Richter. Passado um tempo, Alucard reencontra Maria, que confirma, dizendo que aquele Belmont era de fato Richter, o homem que ela procurava. Maria então entrega os Rowley Glasses, os óculos sagrados, para Alucard, afirmando que, com esse item, ele iria enxergar coisas impossíveis de ser vistas a olho nu, incluindo magia. Alucard parte para o cômodo do trono e encontra Richter, que aguardava sua vinda para o trono. Após uma troca de diálogos, ambos lutam. Graças aos Rowley Glasses, Alucard descobre uma misteriosa esfera verde que acompanha Richter durante a luta. Assim sendo, Alucard destrói essa esfera e descobre que, na verdade, Richter estava sendo possuído por ninguém mais e ninguém menos que Shaft, sacerdote que reviveu Drácula durante os eventos do Round of Blood. Além disso, Shaft utilizou o corpo de Richter para que Drácula seja revivido. Na verdade, o plano de Shaft falhou no momento em que Alucard destruiu sua esfera. Sabendo disso, Richter lamenta pelo que, entre aspas, ele havia feito e Maria aparece, agradecendo a Alucard, que parte em um teletransporte. Na verdade, aquele não era o verdadeiro castelo do Drácula, tanto é que Alucard, no primeiro encontro com Maria, afirmou: "Esse castelo é uma figura caótica do original, como se fosse uma cópia." O verdadeiro castelo estava literalmente sobre o outro, porém invertido. Alucard então recupera as 5 relíquias do Drácula: o anel, a presa, a costela, o coração e o olho, matando os 5 bosses do primeiro Castlevania: o morcego gigante, a medusa, a múmia, a criatura ou Frankenstein e a morte. Em seguida, enfrenta Shaft, matando-o. Após isso, Drácula é revivido a partir de suas relíquias, forçando Alucard a matá-lo novamente. Em seus últimos minutos de vida, Drácula pergunta ao seu filho quais foram as últimas palavras de sua esposa, Lisa Tepes. Alucard então responde: "Lisa pediu para que ele não odeie os humanos e que o amaria eternamente." Drácula, então arrependido, se despede de Alucard e, junto do castelo, desaparece da existência. Do lado de fora do castelo, Alucard reencontra Maria com Richter, que sente muito por Alucard ter que matar seu pai novamente, porém Alucard afirma que foi necessário para o bem da humanidade. Em seguida, alega que seu sangue está amaldiçoado e por isso os dois nunca mais o verão. Partindo para seu caixão, para hibernar novamente, Richter pergunta a Maria se ela quer segui-lo, Alucard no caso, que afirma. E então, Maria segue Alucard. O resto já não se sabe, talvez um romance entre os dois. Em meados do século XIX, agora entramos em Castlevania, a Ordem de Ecclesia. Alguns anos após os eventos de Symphony of the Night, em meados do século XIX, os Belmont sumiram do mapa. Não houve mais sinal da linhagem e nem mesmo de Richter, de Maria e muito menos de Alucard. Sem os Belmont, várias organizações surgiram para pesquisar formas de derrotar o Drácula em seu eventual retorno. Dentre essas organizações surgiu a Order of Ecclesia, ou Ordem de Ecclesia, que é responsável por forjar a tríade de glifes, chamada Dominus, mágicas criadas a partir dos restos do próprio Drácula.
raiva, ódio e agonia, que seriam capazes de selar o vampiro. O glife de Dominus é tão poderoso que basta apenas um para sucumbir qualquer pessoa que o portasse. Começando por dois personagens, meio-irmãos, Shanoa e Albus. Na Eclésia, o líder e mentor de Shanoa, da Ordem, Barlowe, escolhe Shanoa para ser o receptáculo do Dominus, por ser a única conhecida capaz de suportar os poderes do Dominus. Tudo isso intrigou Albus, que queria ser o portador do Dominus no lugar de Shanoa. Mas não foi por ciúmes, calma lá. Barlowe então concorda com Albus, porém o envia para uma missão. Na realidade, Barlowe enganou Albus, pois quando Albus estava para partir em sua missão, o ritual de absorção do Dominus é iniciado e seria executado por Shanoa. Entretanto, ao descobrir, Albus retorna enfurecido por ter sido enganado e consegue deter a conclusão do ritual, roubando os 3 glifes do Dominus, fazendo com que Shanoa perdesse suas memórias e suas emoções. Após isso, Barlowe conta a Shanoa tudo o que aconteceu, ordenando que ela vá atrás de Albus para recuperar os glifes. Partindo em sua jornada, Shanoa descobre que Albus aprisionou os aldeões de uma vila próxima à Eclésia, chamada Wiggle Village, através de um glife chamado Torpor. Shanoa então resgata todos os aldeões, viajando por diferentes lugares no mapa. Em alguns momentos, em alguns lugares, Shanoa encontrava Albus, que entregou-lhe 2 glifes do Dominus, faltando apenas mais um. Aparentemente, Albus já desconfiava de Barlowe e tentava alertar Shanoa. Passando por mais alguns locais, Shanoa encontra Albus novamente, em Mystery Manor. Albus aparentava estar louco, já que estava sendo tomado pelo Dominus. Após uma troca de diálogos, os dois lutam entre si e, surpreendentemente, Shanoa acaba matando-o por conta de suas emoções terem se perdido. Shanoa nem sequer derramou uma lágrima, mesmo matando seu irmão adotivo. Ao tomar posse do último glife de Dominus, Shanoa acaba por acessar as memórias de Albus, que na verdade não queria tomar posse do Dominus por ciúmes, mas sim para proteger Shanoa, pois ele sabia que Barlowe estava tramando algo. Após isso, Shanoa retorna à Eclésia, onde Barlowe inicia o ritual novamente. No entanto, Shanoa se recusa a utilizar o Dominus, acusando Barlowe de estar tramando algo. Barlowe, o líder da Ordem de Eclésia, na verdade queria reviver o Drácula, sacrificando Shanoa. Em seguida, Shanoa e Barlowe lutam. Shanoa acaba derrotando-o, porém o homem oferece sua própria vida para a ressurreição do vampiro, resultando no surgimento do castelo de Drácula. Shanoa então invade o castelo de Drácula e vai ao encontro do vampiro, matando-o utilizando os 3 glifes do Dominus. Na realidade, quanto mais ela usava o Dominus, mais a sua vida era pulverizada. Aparentemente, com Shanoa estando, entre aspas, morta, Albus aparece e diz que somente uma alma deve ser oferecida. Assim sendo, sacrifica sua própria vida no lugar de Shanoa. Antes disso, Albus pede para que Shanoa sorria para ele. A mesma sorri e derrama lágrimas. Após isso, o castelo de Drácula desaba e Shanoa escapa com vida, sem olhar para trás. Alguns eventos acontecem antes do Bloodlines. Então, vamos por partes. O ano é 1892, final do século XIX. Em 3 de maio de 1892, nasce Eric Lecardi, em Sergóvia, na Espanha. Ele faz parte de uma linhagem de aristocratas que possuem ligação sanguínea com os Belmont. Nesse mesmo ano, Alucard aparentemente despertou de seu sono nesse ano. Entregou aos Lecardi a chamada Alucard Spear, uma lança mágica forjada por ele mesmo, que auxiliaria os caçadores na luta contra Drácula, possuindo uma mágica quase que no mesmo patamar a do Vampire Killer. Uma era sem os Belmont, então outros caçadores de vampiros surgiram para enfrentar Drácula. Somos introduzidos também à família Morris, os herdeiros provisórios do Vampire Killer,
que foi passado por Richter Belmont depois que o mesmo, envergonhado pelo que Shaft o forçou a fazer enquanto possuído, sentiu que já não era mais tão forte assim. O destino dos Lecard ficou entrelaçado com os dos Morris. Além disso, a família Lecard era a guardiã da chave do ritual para permitir que um Morris usasse todo o poder do Vampire Killer. 5 anos depois, em 1897, Eric Lecard, com apenas 5 anos de idade, passou um tempo na Inglaterra com seu amigo de infância, John Morris. Ambos testemunharam a derrota de Drácula, que foi executada por Quincy Morris, o pai de John, junto com sua morte subsequente. Uma curiosidade, inclusive, Quincy Morris foi baseado no Kinsey Morris de Drácula de Bram Stoker, né? Até porque o Bloodlines ele é baseado no Drácula de Bram Stoker. Conforme os rapazes cresciam, decidiram livrar o mundo do mal, assim como Kinsey fizera. Aos 15 anos, a Alucard Spear foi passada a Eric. O garoto tinha um potencial que a Alucard reconheceu, e por isso ele seria o sucessor da lança mágica. Eric então treinou muito com a lança e dominou muitos feitiços. Entretanto, Eric passou a acreditar que a lança, em suas mãos, fosse superior ao Vampire Killer, e por isso ele poderia usá-la sem o auxílio do chicote. Enfim, Eric ficou arrogante e passou a se considerar um adulto, entrando e saindo de casa quando bem quisesse. Esses jovens. Algum tempo antes de 1917, Eric se relacionou com Gwendolyn, que acabou sendo transformada em uma vampira por uma misteriosa mulher chamada Elizabeth Bartley, que dizia ser a neta de Drácula. Apesar de sua grande habilidade em magia, Eric não conseguiu dominar o feitiço Sanctuary, mencionado no Portrait of Ruin, e portanto não conseguiu curar sua namorada do vampirismo. Agora, em 1917, eventos do Bloodlines, Elizabeth Bartley uniu forças com a bruxa Drolta Tizuentes para assassinar o arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Assim sendo o estopim para a chamada Grande Guerra, que após a Segunda Guerra Mundial passou a se chamar Primeira Guerra Mundial. Seu plano era utilizar as almas dos soldados mortos para acelerar a ressurreição de Drácula, que já estava em seu processo de ressurreição, graças a uma magia negra executada por Drolta. Sabendo disso, John Morris, agora com 22 anos, decidiu impedir as ambições de Bartley. No entanto, Eric Lecard, agora com 25 anos, se ofereceu a ir em seu lugar, não contando ao amigo que se tratava de uma vingança. Por fim, os dois acabaram partindo juntos. Eric executou o ritual necessário para que John usasse totalmente o Vampire Killer. Assim sendo, a Alucard Spear junto com o Vampire Killer em seu poder total. Primeiramente, a dupla parte para as ruínas do castelo do Drácula, na Valáquia, acreditando que Elizabeth Bartley esteja por lá. Entretanto, eles foram ludibriados e ela não estava lá. A dupla acabou por viajar por toda a Europa, passaram por Atlantis Shrine, na Grécia, pela Torre de Pisa, na Itália, pela fábrica de munições na Alemanha, pelo Palácio de Versalhes, na França, e por fim eles invadiram o castelo de Prosperina, na Inglaterra, um local fictício. Por lá, eles enfrentaram a morte, e além dela, Elizabeth Bartley. A dupla derrotou a morte e Elizabeth, matando-a. No entanto, Drácula acabou ressuscitando. Os dois então derrotaram Drácula com sucesso, fazendo com que o castelo de Prosperina desmoronasse. Eric Lecard então guardou a Alucard Spear na casa dos Lecard, para que o próximo sucessor a usasse caso fosse preciso. E então meio que desapareceu. Quanto ao John Morris, ele continuou usando o Vampire Killer para combater monstros da noite, mesmo que isso custasse sua vida pouco a pouco. Alguns eventos se passam antes de Retrato da Ruína, ou Portrait of Ruin, então vamos por partes. O ano agora é em 1926, século XX.
Mais tarde, Eric encontrou um novo amor e posteriormente eles tiveram 2 filhas gêmeas, Stella, a primogênita, que herdaria as proezas físicas de Eric, e Loretta, que herdaria seus dons mágicos. Embora nenhuma das duas tenha pego a Alucard Spear, elas foram treinadas para dominarem o ritual para desbloquear o poder total do Vampire Killer. Após a batalha contra Drácula, em 1917, John Morris levou um tempo incomum para recuperar-se, e usando magia, Eric descobriu que foi o próprio Vampire Killer quem interferiu na cura de John. Por não ser um descendente direto dos Belmont, o chicote consumia parte de sua força vital, em troca de usar todo o seu poder. John acabou falecendo, porém antes disso, pediu a Eric que não contasse ao seu filho, Jonathan, como despertar o poder total do chicote. 16 anos depois, em 1942, um vampiro chamado Browner assumiu o controle do castelo de Drácula. Percebendo que o castelo reapareceu, Eric foi investigar. Browner o capturou e, além disso, acreditava que as filhas de Eric eram, na verdade, reencarnação de suas filhas, que foram mortas durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de serem instruídas a não segui-lo até lá, Stella e Loretta o seguiram. Infelizmente, Browner transformou as garotas em vampiras e, além disso, colocou-as sobre um feitiço que as fazem amá-lo como se fosse seu pai. Em seguida, Eric foi morto frente a elas. Porém, a vontade de viver foi tão poderosa que o espírito de Eric se aprisionou no castelo, aguardando a vinda de alguém para que realize sua vingança. 2 anos depois, em 1944, agora entramos nos eventos de Portrait of Ruin. No início da Segunda Guerra Mundial, Jonathan Morris e sua amiga de infância, Charlotte Aulin, descendente dos Belnades, foram convocados a investigarem o reaparecimento do castelo. Ao entrarem no castelo, um fantasma se apresenta para eles, dizendo que seu nome era Wind, ou seja, vento. Ele ensinou novas técnicas de combate, e até mesmo artes marciais para Jonathan, e novos feitiços para Charlotte. Ocasionalmente forneceu informações sobre Browner. Mais para frente, os dois encontraram um medalhão ao lutarem com Stella e Loretta. Neste medalhão estavam as gêmeas ao lado de Wind. Ao questionarem, o fantasma então revela ser Eric Lecarde, o mesmo homem que lutou ao lado de John Morris na época da Primeira Guerra Mundial, além de revelar que as gêmeas eram suas filhas. E além disso, Eric revela a Jonathan o real motivo da morte de seu pai e sobre o chicote, que agora estava em suas mãos. Jonathan, na verdade, não tinha acesso ao poder total do chicote. E por não ser um Belmont, mesmo que possuindo uma certa relação com eles, não poderia desbloquear esse poder. Em seguida, Eric entrega a Alucard Spear para Jonathan. Mais para frente, Charlotte domina o santuário, e então a dupla enfrenta as gêmeas vampiras novamente. Entretanto, Charlotte executa o feitiço e, com sucesso, rompe o vampirismo das duas. Em seguida, elas dizem que sabem como desbloquear o poder total do Vampire Killer, pois elas treinaram para isso, né? Para que Jonathan possa usá-lo. Entretanto, pedem que ele não use tanto o chicote, pois isso acabaria o matando, assim como ocorrera com John, seu pai. E então, Jonathan teve que enfrentar o último Belmont que utilizou o Vampire Killer, acessando a memória do chicote. Nesse caso, Jonathan teve que lutar contra Richter Belmont. Após derrotar Richter na memória do chicote, o poder total foi desbloqueado e Jonathan utilizou o chicote ao lutar contra Browner e Drácula, pois apenas o chicote em seu poder total aniquilaria os dois vampiros. E além disso, Jonathan e Charlotte enfrentaram Drácula junto com a morte, derrotando todos eles. O castelo desabou e a alma de Eric Lecarde pôde finalmente descansar em paz, mas não antes de despedir-se de suas filhas e da dupla de caçadores. Bom, o ano agora é 2035, século 21, em Castlevania Área da Tristeza, ou Area of Sorrow.
Soma Cruz, um estudante de intercâmbio do ensino médio no Japão, de 18 anos, sobe as escadas do Templo Hakuba para ver o eclipse junto com sua melhor amiga, Mina Hakuba. Entretanto, ambos são transportados para o castelo do Drácula, que está dentro do eclipse. Lá dentro, Soma acorda junto de Mina, e então ambos são introduzidos por Genya Arikado, que começa explicando toda a situação onde os jovens se encontravam. No entanto, um amontoado de monstros aparecem e Mina desmaia, antes de Arikado claramente utilizar o Soul Steel, uma clássica técnica de roubar almas utilizada por Alucard e Drácula ao longo da franquia, para matar os monstros. Além disso, Soma mata um Wingard Skeleton e acaba absorvendo sua alma. Depois de uma breve explicação, Arikado diz que criaria uma barreira protetora para Mina, e então alega que Soma deve correr até a Câmara do Mestre, que lá ele iria entender o motivo de sua estranha habilidade de absorver almas. Além de complementar que Mina poderia morrer dolorosamente caso Soma demorasse muito. Soma então parte em seu rumo à Câmara do Mestre. Ao longo de sua exploração, Soma encontra um estranho homem chamado Graham Jones, que contou um pouco sobre o Drácula e a tal Batalha de 1999. Após a troca de diálogos, Graham se separa de Soma, alegando que ambos se encontrariam novamente pelo castelo. Na sala de estudos, Soma encontra uma jovem dama de cabelos loiros. Seu nome é Yoko Belnades, uma praticante de magia e descendente dos Belnades. Ela constantemente alerta Soma sobre Graham Jones, dizendo para que o garoto tenha cuidado com o homem. Enfim, ambos se separam após essa troca de diálogos, e no salão de dança, Soma encontra um senhor que não se lembrava de quase nada. Ele apresentou-se como Jota e estava no castelo para investigar o seu aparecimento. Os dois conversam entre si e em seguida se separam. Mais para frente, Graham se revela cada vez mais insano, até mesmo esfaqueou Yoko no peito. Felizmente, Yoko sobreviveu à facada. Ao chegar à Câmara do Mestre, Graham aparenta estar completamente insano, acusando Soma de ter cometido o suposto crime de roubar as almas dos monstros daquele castelo. Enfim, após uma troca de diálogos, é descoberto que não só o Graham Jones, como também o próprio Soma Cruz eram o Drácula. Na realidade, quando os Belmonts não tocaram mais no Vampire Killer durante as épocas do Order of Ecclesia, do Portrait of Ruin, do Bloodlines, era porque eles não poderiam tocar no Vampire Killer até o ano de 1999, quando ocorreu a batalha, em que Julius Belmont matou definitivamente o Drácula com o Vampire Killer. E bom, aparentemente todas as pessoas que nasceram depois dos eventos da batalha de 1999 herdaram o potencial de se tornarem o Drácula, de adquirir os poderes do Drácula. E o Graham Jones foi uma dessas pessoas que nasceram após os eventos de 1999. O Soma Cruz, por outro lado, nasceu em 2017, porém ele já é um caso à parte, já é um caso em especial. Enfim, após a troca de diálogos, eles lutam entre si, Soma derrota Graham e então absorve o poder do Drácula. Soma então entende que ele era o Drácula, assim como Graham já foi o Drácula. Então Genya Arikado aparece, dizendo que Soma deveria ir até o Chaotic Realm, ou Reino Caótico, para então enfrentar o caos e sair de vez daquele castelo, junto com Mina Hakuba, sem salva. Enfim, no meio do caminho, Soma acaba se encontrando com Julius. Opa, eu quis dizer Jota. Não, mas na verdade o Jota e o Julius Belmont são a mesma pessoa. Plot twist, o Jota na verdade era Julius Belmont. Uma luta entre os dois acontece e Soma derrota Julius, porém não o mata, obviamente. Julius então percebe bondade em Soma Cruz, e o mesmo afirma que, se ele se desviar de seu destino, ou de seu rumo, Julius deverá matá-lo. Enfim, a promessa é seguida até o Dawn of Sorrow, que é o próximo jogo da sequência. Enfim, o Soma Cruz vai até o Chaotic Realm e enfrenta o caos, derrotando-o sucessivamente. Um ano depois dos eventos de Area of Sorrow, agora entramos em Castlevania O Amanhecer da Tristeza, ou Dawn of Sorrow. O ano agora é 2036, né? Como eu já disse, um ano após Area of Sorrow. Soma Cruz e Mina Hakuba, enquanto eles estão tendo um encontro, são atacados por Celia Fortner,
uma sacerdotisa de um culto enigmático que busca matar Soma e reviver o poder sombrio do Drácula, adormecido dentro dele, como uma espécie de retribuição por Soma negar seu destino ao se tornar o Lorde das Trevas encarnado em Eye of Sorrow. Na mente do culto, Drácula representa o mal supremo que deve existir para que haja um bem supremo, e com o Lorde das Trevas selado, isso não pode acontecer. Mas ao invés de fugir dessa nova ameaça e contra os avisos de Genya Arikado, Soma decide tomar a iniciativa e enfrentar seus inimigos de frente, eventualmente descobrindo um castelo e monstros semelhantes aos de Drácula, supostamente construídos pelo culto como a cena para o ritual exigido para sacrificar Soma e reviver o Lorde Vampiro. Muitos encontros entre Soma e Celia Fortner. Soma acaba se encontrando com outros membros desse culto enigmático. Dentre eles está Dmitry Blinov e Dario Bossi. Dmitry Blinov que possui a habilidade de copiar ataques, e ele também nasceu depois dos eventos da Batalha de 1999, então ele herdou o potencial para os poderes do Drácula. O Dario Bossi, a mesma coisa. Ele possui os poderes relacionados ao fogo. Bom, Celia Fortner eu já não sei. Eu creio que ela não nasceu depois dos eventos de 1999. Mas ela é líder do culto. Enfim, após Soma enfrentar Dmitry Blinov, depois Dario Bossi, bom, acaba que em uma certa sala, quase que no centro do castelo, Celia Fortner revela que Mina Hakuba foi capturada por ela, e então ela mata, entre aspas, Mina Hakuba. Em um ataque de ódio, Soma Cruz começa a despertar o poder de Drácula, e Genya Arikado aparece dizendo que era uma armadilha, aquela não era Mina Hakuba de verdade, e era uma espécie de doppelganger. E doppelganger, para vocês que não sabem, é como se fosse um demônio que assume a forma de outras pessoas. Mas na verdade não se tratava de um doppelganger, na verdade era Dmitry Blinov. Enfim, Dmitry Blinov, junto com Celia Fortner, eles vão para outro canto do castelo e beleza, Soma Cruz, junto com Arikado e o Julius, eles vão até esse local. E bom, descendo ao abismo, Soma Cruz encontra Genya Arikado, que está caído no chão após lutar com Dmitry Blinov e ser derrotado. Quando Genya Arikado tenta pará-lo, a identidade secreta de Genya Arikado é finalmente revelada. Genya Arikado, na verdade, era o próprio Alucard, o filho de Drácula. Mas enfim, Genya Arikado acaba sendo derrotado por Dmitry Blinov e Soma Cruz aparece. Dmitry Blinov acaba sacrificando Celia Fortner e dando vida a uma abominação colossal chamada Meneisse. Soma Cruz então enfrenta o Meneisse e derrota-o. Bom, Soma Cruz, junto com Arikado, ou Alucard, como vocês preferirem chamar, e Julius Belmont, Yoko Belnades, o Hammer e a Mina Hakuba, eles saem com vida no castelo, que desmorona. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e sim, Castlevania possui uma história enorme em cada jogo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like e é isso. Até a próxima.